Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o Manipulador, Parte 7, Capítulo 61. A proposta do jovem Hiruzen Sarutobi não era ruim. Até mesmo Tobirama Senju teve que admitir que a ideia de Hiruzen era muito mais justa e correta do que a de Danzou Shimura. Quando Hiruzen explicou seu plano ao grupo na tenda, todos expressaram sua aprovação. No mínimo, Konoha estaria do lado da paz. Além disso, não parecia que estivessem explorando o Lord Shigen. Todos em Konoha sabiam que Shigen era pacifista. Ele, sem dúvida, esperava ver o fim das guerras no mundo shinobi, poupando mais vidas dos horrores do conflito. Por falar nisso, Akimichi Torifu, o membro do pelotão da guarda Hokage, perguntou curioso, com o rosto rechonchudo enrugado como um pãozinho cozido no vapor. O que exatamente Vagakuri deve ao Lord Shigen do passado? Apenas um excesso de compaixão. O tom do jovem Danzou era carregado de desagrado, como se a mera lembrança o irritasse. Quando Ivagakuri tentou selar a 4 caudas pela primeira vez, eles perderam o controle da besta. Ela se descontrolou, causando muitas baixas. Então Lord Shigen tratou os feridos? Danzou assentiu com a cabeça, mas resmungou contrariado. Se soubéssemos que chegaríamos a este ponto, não teríamos concordado em ajudar naquela época. Claro, aquilo não passava de frustração falando. Quando o pedido de ajuda chegou, veio de ninguém menos que Mu, o atual segundo Tsuchikage, e seu discípulo de baixa estatura. Danzou jamais teria conseguido influenciar a decisão de Shigen. Muito bem, vamos prosseguir com o plano de Hiruzen por enquanto. Tobirama escreveu uma carta solicitando a ajuda de Shigen para mediar uma trégua entre Konoha e Ivagakuri. Como pacifista, era improvável que Shigen rejeitasse tal pedido e provavelmente concordaria em intervir. Senhor do Fogo. Assim que Tobirama selou a carta, um shinobi entrou para entregar notícias urgentes. Chegou um mensageiro de Komogakuri. Os ninjas de Konoha presentes ficaram visivelmente surpresos. Nessa guerra, Komogakuri, Ivagakuri e Konoha estavam envolvidas em um tenso impasse triangular no campo de batalha de um pequeno país, com cada lado receoso dos ataques dos outros. Entre as três, Ivagakuri claramente tinha vantagem numérica, sendo capaz de lutar em 2 frentes. Era precisamente por isso que Konoha queria evitar um conflito direto com elas. Mas agora, o mensageiro de Komogakuri, embora Shirama Senju tivesse ajudado Komogakuri ao afastar o Uchiha Madara, que tentará tomar o controle da 8 caudas, e até mesmo os auxiliado a subjugar a besta descontrolada, essa boa vontade do passado raramente se mantinha em tempos de guerra. Então, o que exatamente Komogakuri queria? Deixem-nos entrar. Tobirama selou a carta e falou firmemente. Parece que os números de Ivagakuri não estão apenas nos dando dor de cabeça. O exército de Ivagakuri não era apenas um problema de Konoha. Aparentemente Komogakuri, outra grande nação, também estava igualmente preocupada com a situação. A guerra havia saído do controle, ameaçando dizimar os 3 lados. Quando o mensageiro de Komogakuri entrou, suas intenções ficaram claras. O segundo Raikage esperava formar uma aliança com Konoha para pressionar Ivagakuri a recuar. Se conseguissem chegar a uma trégua no continente, Kirigakuri, isolada no exterior, provavelmente também se retiraria. O segundo Raikage está profundamente grato pela ajuda que o primeiro Hokage prestou a Komogakuri. Ele espera que, unindo forças, Komogakuri e Konoha possam restaurar a paz no continente. O segundo Raikage está falando sério sobre isso? Tobirama examinou o mensageiro com atenção, relembrando a impressão que tivera do Raikage durante a primeira reunião dos 5 Kages, uma figura aparentemente feroz, mas estranhamente amigável. Se o segundo Hokage concordar, o mensageiro falou com confiança. Komogakuri anunciará publicamente a aliança, declarando-a a todo mundo shinobi. Isso pareceu ser uma oferta genuína de boa vontade. Em uma era onde a reputação nacional era primordial, uma grande nação como Komogakuri não mancharia facilmente sua credibilidade, especialmente uma tão estável econômica e politicamente quanto a Terra do Relâmpago. A proposta era difícil de recusar. Konoha aceita. Os dedos de Tobirama tamborilavam na mesa enquanto ele falava com firmeza. Não temos motivos para recusar a oferta do Raikage. Esta aliança é vital para garantir a paz em todo o mundo shinobi. Que notícia excelente! O mensageiro de Komogakuri estava visivelmente satisfeito, curvando-se repetidamente. Retornarei imediatamente para informar o Raikage e preparar a cerimônia formal de aliança. Paz no mundo ninja. O tom de Tobirama suavizou-se ligeiramente, embora mantivesse seu peso e gravidade habituais. Que repouse em suas mãos. Assim que o mensageiro partiu, os shinobi de Konoha trocaram olhares incertos. Ninguém esperava que Komogakuri estendesse um ramo de oliveira. Então, Omura Mitokado olhou para a carta lacrada na mão de Tobirama e perguntou: o que fazemos com isso? Entregue isso a Shigen. Tobirama entregou a carta a um shinobi da Anbu sem hesitar. Se conseguirmos garantir uma aliança com Komogakuri, será mais fácil para Ivagakuri aceitar uma trégua. A intervenção de Shigen pode servir como uma medida para salvar as aparências deles. Para nós, o olhar de Tobirama endureceu. A paz é o que mais precisamos. Quanto mais cedo esta guerra terminar, melhor. Contanto que possamos proteger as fronteiras da Terra do Fogo após a guerra, isso será suficiente. Ele recorreu à sua equipe de jovens e talentosos ninjas, Hiruzen, Danzou, Koharu, Omura, Torifu e Kagami. Preparem-se. Assim que a hora e o local da cerimônia de aliança forem confirmados, vocês me acompanharão até lá. No Hospital Konoha, o fluxo de shinobi feridos finalmente diminuiu. Tsunade estava na escola e Sakuma Taki estava em patrulha. Pela primeira vez em muito tempo, Shigen teve um momento de paz, até que a carta de Tobirama quebrou a calmaria. Ao lê-lo, Shigen franziu a testa, intrigado com o conteúdo. O que Tobirama quis dizer ao pedir que ele mediasse o conflito entre Konoha e Ivagakuri pela paz, apelando para sua crença no pacifismo? Quem escreveu isso?
Shigen ergueu uma sobrancelha com ceticismo, questionando a inteligência do autor. Será que Tobirama o estava subestimando? Ou será que o Hokage estava deixando a vitória nublar seu julgamento? Foi escrito à mão pelo segundo Hokage. O agente da Anbu parecia confuso. Será que Tobirama se esqueceu de assinar? A letra dele não é ruim. Shigen dobrou a carta e dispensou o mensageiro, dizendo calmamente, diga a Tobirama que recebi a carta dele. Sim, senhor. Antes de partir, o agente da Anbu acrescentou. O Hokage também me pediu para informá-lo de que Komogakure e Konoha estão formando uma aliança. O anúncio já deve ter sido feito publicamente. O Hokage espera que essa aliança pressione Vagakure a recuar. Entendo. Pode ir. Quando o agente se retirou, Shigen percebeu uma sombra emergindo lentamente do chão próximo. Era Zetsu Negro. Assim que Shigen finalmente pôde ficar sozinho, Zetsu Negro apareceu impacientemente, pois ele queria muito conversar com Shigen desde que a guerra começou. No entanto, Shigen acenou com a carta em sua mão. Zetsu. Um raro brilho de sol apareceu no rosto de Shigen, como se ele finalmente tivesse dado um suspiro de alívio. Parece que esta guerra finalmente vai acabar. Isto não é o fim, é apenas o começo. A figura de Zetsu Negro rastejou lentamente para fora do chão. Sua voz estava um tanto sinistra e rouca. Esta grande guerra ninja provou amplamente como estes ninjas que obtiveram chakras são míopes. Shigen, não acredite que isso é o fim. A verdadeira confusão está apenas começando. Assim como a era dos estados combatentes começou após a morte de Ashura, uma nova era começará após a morte de Hashirama Senju. Grande Guerra Ninja. Uma guerra na qual todos os ninjas do mundo participarão. Não há um único lugar que não será afetado pela guerra. Sejam grandes países ou pequenos países. Quando eles perceberem que não há existência neste mundo que possa reprimir completamente sua ganância, a ganância dentro de seus corpos será liberada, e a natureza humana começará a ser cada vez mais distorcida por sua ganância inflada. Os ninjas terão cada vez mais disputas por interesse, e se tornarão cada vez mais inescrupulosos, e as guerras ninjas se tornarão cada vez mais trágicas, e as vidas preciosas se tornarão cada vez mais desprezíveis. Enquanto Zetsu dizia isso, ele sentiu um prazer interior, pois podia criticar severamente os ninjas desta era na frente de Shigen, assim como ele criticou o ninjutsu do sábio dos 6 caminhos e de Ashura durante a era dos estados combatentes milenar. Esta grande guerra ninja lhe permitia criticar este mundo novamente. Este era um momento de grande satisfação para Zetsu, porque Zetsu parecia ser capaz de ver a dor e o arrependimento reprimidos no fundo do coração de Shigen através da calma em seu rosto. Que sabor maravilhoso! Este era um deleite que ele deveria ter desfrutado no início da grande guerra ninja. É uma pena que Shigen estivesse ocupado salvando pessoas o tempo todo. Agora, aproveitando o fato de que Shigen estava sozinho, Zetsu finalmente encontrou uma oportunidade. Ele se esforçou para fazer Shigen desesperar-se completamente deste mundo, desesperar-se a ponto de mesmo que o sábio dos 6 caminhos falasse muito, ele não pudesse mudar a direção para a nova era cheia de fumaça da guerra. Não espere que os humanos se salvem. Somente a lendária deusa Kaguya pode mudar tudo. Mesmo que Shigen salve 100 pessoas, 1000 pessoas com seu excelente técnica ninja médica, a grande guerra ninja retribuirá seus esforços com a morte de 10.000 humanos. Shigen, a guerra nunca terminará. Quando os humanos pegaram a arma e começaram a primeira guerra, a fumaça da próxima guerra já havia começado a se espalhar. Shigen parecia suspirar, um tanto desamparado, um pouco arrependido. Zetsu Negro estava ficando cada vez mais animado. Sempre que Zetsu Negro encontrava uma oportunidade para criticar este mundo, ele mal podia esperar para tagarelar um pouco na frente de Shigen. Era exatamente como na era antiga, sempre que Shigen encontrava um discípulo do ninjutsu cometendo mal, Zetsu pulava para xingar o sábio dos 6 caminhos. Este sujeito, ninguém conversa com ele? Parece que, realmente não. Não é de admirar. Ele tagarelava ao meu redor o tempo todo. Mesmo que ele estivesse entorpecido com o trabalho de cura e salvação, pensando que poderia evitar a tagarelice de Zetsu, ele não esperava que isso resultasse em uma liberação emocional reprimida. Felizmente, Zetsu Negro finalmente não se esqueceu do assunto sério. Shigen, Madara sempre quis te ver. Desde o primeiro dia da Grande Guerra Ninja, Madara quis te ver. Ele está mais ansioso do que nunca. Agora, Madara está escondido perto dos túmulos na parte de trás da montanha de Konoha. A palma da mão de Zetsu pousou no ombro de Shigen, sussurrando tentadoramente, Shigen, nosso plano pode começar. Escolha hoje para se encontrar com Madara. Somente nós podemos mudar este mundo que está prestes a ser distorcido pela guerra. Na verdade, Shigen não queria muito ver Madara, porque Zetsu não explicou por que Madara queria vê-lo, mas Shigen podia mais ou menos adivinhar algo pela urgência de Madara. Provavelmente, talvez, ele ainda quisesse ridicularizar Hashirama Senju? Aquele sujeito, Madara Uchiha. Parece que ele também não tem muitas pessoas com quem conversar. Caso contrário, Madara não arriscaria se esgueirar com frequência para o cemitério na parte de trás da montanha de Konoha. Madara deve estar criticando a ingenuidade de Hashirama, e querer me ver é apenas para me persuadir a participar de seu plano. Fatos provaram. Madara era ainda mais arrogante do que Shigen imaginava. A personalidade de Madara era assim desde o nascimento. Ele sempre foi tão arrogante e estava destinado a ser discreto neste momento em que provava que sua visão era mais excelente e perspicaz do que a de Hashirama. Ha. A risada selvagem de Madara ecoou pelo cemitério na parte de trás da montanha de Konoha, mas sua risada estava vagamente misturada com um toque de solidão. Você viu, Hashirama? As pessoas de Konoha que você queria proteger estão morrendo nas guerras que tentamos evitar a todo custo. A ordem que você estabeleceu não passa de um monte de entulho empilhado na areia.
Uma casa que parece próspera perdeu o pilar de sustentação, e não consegue resistir nem mesmo a uma leve brisa. Como ele poderia se conter neste momento? Madara estava em frente ao túmulo de Hashirama, sem se importar se poderia ser descoberto por Mito Uzumaki, pois sabia que a Konoha, que parecia uma cidade fantasma, agora não poderia detê-lo. Depois de um longo tempo, a risada arrogante de Madara gradualmente diminuiu. A palma de Madara limpou o túmulo que já estava coberto de poeira, fazendo com que o retrato póstumo no túmulo de Hashirama Senju ficasse limpo novamente. Você é tão frágil, Hashirama. É uma pena que você já tenha morrido. Até ridicularizar você neste momento não tem sentido. No entanto, não se preocupe. Um sorriso maligno surgiu no canto da boca de Madara. A expressão em seu rosto tornava impossível distinguir se era confiança ou arrogância. Eu vou mudar este mundo. Um toque de nostalgia brilhou nos olhos de Madara. Ele se lembrou do sonho de infância que compartilhou com o outro, e se lembrou da razão pela qual eles se separaram. Assim como prometemos quando éramos crianças. Eu alcançarei a verdadeira paz. Esse tipo de paz será 10.000 vezes mais sólida do que o castelo que você construiu na areia. O retrato póstumo no túmulo era uma foto de Hashirama sorrindo. O sorriso neste retrato póstumo parecia ser capaz de abraçar tudo. Hashirama nele parecia não precisar dizer nada, e seu sorriso era suficiente para acalmar os corações das pessoas. Esquece. Madara olhou para o retrato póstumo imóvel no túmulo e de repente se sentiu um pouco entediado. Você nunca mais vai discutir comigo. Ficar aqui olhando para um objeto morto também parece um pouco chato. Papá. O som de passos veio aos ouvidos de Madara. O coração de Madara estava um pouco surpreso, mas ele logo adivinhou quem era o recém-chegado, pois apenas aquele homem em toda a vila de Konoha seria tão cordial com sua presença em Konoha. O Lord Shigen, que estava ocupado trabalhando no hospital de Konoha, finalmente tem tempo para visitar Hashirama. Madara virou a cabeça e olhou para a figura que caminhava em direção ao túmulo, sorrindo levemente. Eu queria ter te encontrado assim que a guerra começou, mas você parecia estar muito ocupado com aqueles que foram feridos na guerra. Na verdade, depois que esta guerra começou, você deveria ter escolhido ficar do meu lado. Você fez o suficiente por Hashirama. Pelo menos eu também quero alcançar a paz como ele. Lord Shigen. De repente, as palavras de Madara pararam abruptamente. Originalmente, Madara também queria mencionar o fato de que Shigen estava sendo usado por Tobirama Senju, mas um toque de surpresa apareceu em seus olhos neste momento, fazendo-o subconscientemente desistir da ideia de zombar do outro lado, porque a expressão de Shigen neste momento parecia um tanto solene. Ele estava segurando um buquê de flores brancas em sua mão e baixou a cabeça seriamente para colocar o buquê de flores brancas em frente ao túmulo de Hashirama Senju. Eu estou deixando Konoha. Shigen parecia estar falando com Hashirama Senju, e também parecia estar falando com Madara. Tobirama me enviou uma carta, esperando que eu possa ajudá-lo a convencer Ivagakure a cessar o fogo. Aquele vilão traiçoeiro realmente levou o uso do Lorde ao extremo. Madara imediatamente zombou de Tobirama. Ele tinha ouvido falar que Shigen havia resgatado o ninja de Ivagakure antes, mas não acreditava que Shigen pudesse mudar a situação. Este é um ato sem sentido. A guerra não vai parar por algumas palavras suas. Madara se lembrou da fama de Shigen no mundo ninja, e ficou um tanto incerto novamente, e teve que acrescentar. Mesmo que esta guerra pare, o ódio continuará. A luta por interesse ainda existirá, e a próxima guerra será inevitável. Shigen apenas olhou para o retrato póstumo no túmulo. Eu sei. O olhar de Shigen estava um tanto calmo, como se ele ainda estivesse falando sozinho, e como se ainda estivesse falando com Madara. Mas, ainda temos que fazer algo, certo? Eu voltarei para o submundo em breve. Shigen parecia notar que Madara queria falar com alguma insatisfação, e continuou a falar, interrompendo seu pensamento. Se a última coisa que ouvir do mundo for este momento fragmentado da era, seria um pouco lamentável. Lord Shigen. Madara estava um tanto insatisfeito. Ele franziu a testa, querendo reviver o assunto anterior. Ele esperava muito que o outro lado se juntasse ao seu plano. Mesmo deixando de lado o conhecimento na cabeça de Shigen, ser capaz de conversar com Shigen o impediria de ficar muito sozinho. Há poucas pessoas neste mundo ninja que Madara realmente leva a sério. Hashirama Senju, deitado neste cemitério, é um, e Emiya Shigen, que foi revivido pelo Edo Tensei, é o outro. Eu sei o que você quer dizer. Shigen balançou a cabeça. Um toque de preto apareceu na ponta de seu dedo, como se tivesse sido gerado do nada. Isto é. Madara olhou para o preto com incerteza e surpresa. Não se preocupe, Madara. Eu sei o que você quer. Minha arte médica, que sempre considerei um tesouro, não deve te interessar. Talvez a única coisa de valor que me resta seja a vantagem de ter nascido na Era Antiga. Shigen levantou a palma da mão. O preto em sua mão ficou cada vez mais denso, fluindo e gotejando lentamente como líquido, e gradualmente se desprendendo de seu braço. Eu condensei um fio de meus pensamentos passados nesta liberação de Yin Yang. Foi a minha vontade de mudar o mundo ninja. Considere isso um presente para você? Minha pesquisa sobre o Rinnegan, ou os segredos da Era Antiga, devem ser suficientes para te beneficiar. Um toque de êxtase brilhou nos olhos de Madara. Isso é realmente. Permitiria que ele evitasse muitos desvios no futuro. O nome dele é Zetsu Negro. Emiya Shigen apresentou Zetsu Negro calmamente, contando uma grande mentira para Madara. É a minha vontade passada de mudar o mundo ninja. A habilidade dele é muito especial. Deve ser capaz de te ajudar. O olhar de Shigen moveu-se lentamente, caindo de Zetsu Negro para Madara. Madara, espero que você possa superar Hashirama e mudar este mundo que nem eu nem Hashirama conseguimos mudar. Capítulo 62. As palavras de Shigen atingiram Uchiha Madara em cheio. Afinal, superar Hashirama Senju sempre fora o objetivo de Madara.
Se ele também conseguisse superar alguém tão lendário quanto Shijin, alguém que um dia esteve em pé de igualdade com o sábio dos 6 caminhos, seria ainda mais emocionante. A reputação de Shijin eclipsava até mesmo a do próprio sábio. Receber seu reconhecimento era uma honra que poucos podiam imaginar. Embora Madara jamais admitisse precisar da aprovação de alguém, ele tinha que reconhecer que conquistar a confiança de Shijin e ter sua vontade confiada era uma experiência profundamente gratificante. Então, este é o testamento do Lorde Shijin do passado? O coração de Madara se encheu de satisfação ao examinar a estranha figura de Zetsu Negro, o suposto legado de Shijin. Ele não pôde deixar de ficar intrigado com sua aparência peculiar. Parece um pouco estranho, comentou Madara, lançando um olhar para Shijin. Ele balançou a cabeça levemente. Não se parece nada com você, Lorde Shijin. O contraste era inegável. Talvez fosse devido à reputação de Shijin, ou talvez fossem as poucas interações que Madara teve com ele. Mas Madara sempre sentia uma sensação de tranquilidade ao encontrar Shijin. Apesar dos poucos encontros, Madara havia construído uma imagem idealizada dele. Esta é uma criação nascida da liberação Yin-Yang, explicou Shijin, seu olhar calmo pousando em Zetsu Negro. De certa forma, Zetsu Negro é um ser senciente. Quando você dominar a liberação Yin-Yang, compreenderá o quão valiosa é a sua existência. Madara. A voz rouca de Zetsu Negro carregava um toque de diversão sinistra enquanto seu rosto se contorcia no que considerava um sorriso amigável. Espero trabalhar com você no futuro. Madara franziu ligeiramente a testa, embora não se preocupasse particularmente com as aparências. O comportamento ameaçador de Zetsu Negro contrastava tão fortemente com a presença refinada de Shijin que era difícil conciliar os dois. Qualquer que seja, talvez as criações do estilo Yin-Yang simplesmente tivessem essa aparência. Considerando a reputação impecável de Shijin, Madara estava confiante de que o Zetsu Negro era tão valioso quanto Shijin afirmava. Provavelmente era um repositório de conhecimento oculto, e Madara tinha certeza de que poderia extrair muitos segredos cruciais dele no futuro. Madara, disse Shijin suavemente, com o olhar fixo em Zetsu Negro. O caminho que você escolheu não será fácil. Eu já o percorri antes e encontrei inúmeros becos sem saída. É por isso que estou deixando o Zetsu Negro com você, para ajudá-lo a encontrar o caminho com mais facilidade. Seu tom era grave, carregando o peso de um ancião transmitindo seu legado. Deixe-me ver com meus próprios olhos. Os olhos de Shijin se voltaram para a lápide de Hashirama, e sua voz baixou. E que Hashirama veja isso também, que você pode realizar tudo o que ele não conseguiu. Claro, respondeu Madara com voz firme e resoluta. A importância do momento não lhe passou despercebida. A decisão de Shijin de confiar tudo a ele no túmulo de Hashirama foi um gesto significativo, e Madara jurou não decepcionar suas expectativas. Madara, como um homem que respeitava Shijin, parou brevemente para considerar como poderia retribuir essa confiança. Nesse caso, permita-me fazer algo por você, Lorde Shijin. No mínimo, permita-me ajudar a pôr fim à guerra desta era para que você não deixe este mundo se sentindo muito desiludido conosco. O olhar de Madara tornou-se penetrante, sua arrogância característica ressurgindo enquanto um sorriso malicioso se insinuava em seus lábios. Embora isso possa beneficiar aquele conspirador do Tobirama, suponho que posso deixá-lo lucrar apenas desta vez. Eu ajudarei a pôr fim a esta guerra, Lorde Shijin. O punho de Madara se fechou à medida que sua confiança crescia. Afinal, guerras não são detidas apenas com palavras. Algumas vontades são tão inflexíveis quanto pedra, e a única maneira de silenciá-las é destruí-las completamente. Ao relembrar seus confrontos com as forças de Vagakuri, Madara zombou. Nesses casos, o poder avassalador é muito mais persuasivo do que as palavras. Não tente me recusar, acrescentou Madara, exibindo todo seu orgulho. Considere isso um presente meu para você. Uma vez que Madara tomava uma decisão, ele era inabalável. Estava determinado a acompanhar Shijin ao campo de batalha. Shijin franziu ligeiramente a testa. Pensando bem, quem estava servindo como Tsuchikage em Vagakuri naquele momento? Na Terra da Grama. As forças de Vagakuri haviam estabelecido sua base neste pequeno país, com o segundo Tsuchikage, Mu, supervisionando pessoalmente a operação. Como líder, Mu entendia que estava enfrentando tanto Konoha quanto Komogakuri, cujas forças eram lideradas por seus respectivos Kage. Embora Mu acreditasse que seu aprendiz, Onoki, fosse altamente capaz, ele não tinha confiança em enviá-lo contra alguém como Tobirama Senju. Mesmo durante o período dos reinos combatentes, a reputação de Tobirama já era lendária. Embora muitas vezes ofuscado por seu irmão mais velho, Hashirama, qualquer um que subestimasse Tobirama estaria convidando desastre. Tsuchikage-sama, quando lançaremos nosso ataque? Onoki, sentado inquieto em sua cadeira, estava visivelmente impaciente enquanto observava Mu debruçar-se sobre um mapa. Tenha paciência, Onoki. A voz de Mu era calma e ponderada enquanto ele estudava o mapa estratégico à sua frente, marcando os pontos principais com uma caneta vermelha. Conhecido por sua inteligência, Mu não era de agir precipitadamente. Não estamos enfrentando apenas Konoha, também estamos lutando contra as forças de Komogakuri. Mesmo que em teoria o superemos em número, não podemos nos dar ao luxo de fazer movimentos imprudentes. Mu batucou no mapa com sua caneta, apontando locais importantes. Onoki, você precisa aprender a manter a calma. A escala desta guerra supera tudo o que já vimos, então nossa estratégia deve ser igualmente meticulosa. A situação atual nos favorece. Enquanto mantivermos o controle da ponte Kanabi, nossas linhas de suprimento permanecerão intactas, colocando-nos em uma posição inexpugnável. Mas, a ansiedade de Onoki era palpável. Ouvi dizer que Konoha e Komogakuri estão prestes a formar uma aliança. Se eles unirem forças, que diferença isso faz?
O segundo Tsuchikage balançou a cabeça, achando que a mentalidade de Onoki ainda era muito ansiosa. Mesmo que se unam, não adianta. Contanto que mantenhamos nossas linhas de defesa atuais firmemente, o impasse na batalha definitivamente fará com que a aliança deles mude. A aliança entre ninjas não pode ser eternamente forte. Konoha já perdeu Madara Uchiha e o primeiro Hokage, que era capaz de reprimir tudo sozinho. A atual Konoha tornou-se muito frágil, e as pessoas de Komogakuri certamente perceberão que ser um inimigo de Konoha trará mais benefícios do que ser um aliado. O segundo Tsuchikage tinha um bom entendimento da situação do mundo ninja. Ele acreditava que entendia os problemas de Konoha melhor do que Tobirama Senju. O país do fogo, que Konoha ocupa, é rico em terras, mas, ironicamente, não tem defesas naturais. Toda vila ninja quer morder um pedaço dele. Tornar-se um aliado de Konoha significa que eles precisam defender Konoha contra ataques de outras direções. No entanto, diante das ameaças ao País do Fogo, a força de Konoha, que perdeu Madara Uchiha e o primeiro Hokage, não é suficiente para esmagar a situação. E isso também faz com que seja impossível para eles terem muita força extra para cumprir suas obrigações de apoiar seus aliados na guerra. Mesmo que aqueles caras musculosos de Komogakuri não tenham cérebro, com o passar do tempo, eles perceberão que formar uma aliança com a Konoha atual não vale a pena. Porque eles mais cedo ou mais tarde descobrirão que sua aliança com Konoha será apenas uma contribuição unilateral para Konoha, e Konoha nunca será capaz de ajudá-los. Quanto às promessas de ganho, não é nada mais do que Konoha não invadir seu território. É realmente difícil de ver. O segundo Tsuchikage já acreditava ter visto tudo. Konoha já ocupou a terra mais rica do mundo ninja desde o início da fundação das principais vilas ninja. Agora que a força de Konoha foi bastante reduzida, como eles poderiam cobiçar territórios que não podem controlar? Então, nosso plano para o futuro é atacar Konoha continuamente? Onoki imediatamente perguntou sobre a estratégia de Wagakuri. Não, Konoha não é importante. Nossa guerra com Konoha só precisa manter a linha de vida logística segura, e enviar uma força secundária será suficiente para deter Konoha. Embora a força de Konoha ainda seja considerável, para nós, eles são apenas um prêmio que podemos tomar à vontade. O que realmente precisamos estar vigilantes é Komogakuri. O olhar do segundo Tsuchikage caiu sobre o mapa, olhando para as marcações que ele havia feito, e ele instruiu em voz baixa, antes de resolver Komogakuri em qualquer guerra. Devemos priorizar a concentração de forças superiores para lidar com aqueles idiotas sem cérebro de Komogakuri. Contanto que Komogakuri seja derrotada, não haverá mais restrições no futuro, e o grande exército atacará descaradamente o País do Fogo, forçando Konoha a ceder o fruto mais abundante para nós. Lembre-se, Onoki. O segundo Tsuchikage olhou para seu discípulo, esperando gravar sua estratégia na mente deste discípulo, antes de resolver Komogakuri. Mesmo que possamos obter ganhos de Konoha, não é realmente nosso até o fim da guerra. Sim, Lord Mu. Onoki assentiu com um olhar solene. Embora Onoki ainda esperasse derrotar Konoha, ele confiava mais no julgamento de seu professor, porque o segundo Tsuchikage sempre foi o estrategista de Wagakuri antes de assumir o cargo. Por falar nisso, há alguma mudança em Kirigakuri? O segundo Tsuchikage olhou para o mapa sobre a mesa. Seu mapa tinha o país da Terra como centro, e ele podia ver a ameaça marítima de Kirigakuri. O mundo ninja é esférico. A localização geográfica de Kirigakuri, isolada no exterior, era bastante importante, pois Kirigakuri podia, na verdade, atacar países no continente ninja de todas as direções. Não houve notícias. Presumo que eles também estejam atacando Konoha. Onoki pensou por um momento e disse suavemente, afinal, o País da Terra tem muitas fortalezas defensivas. Mesmo que Kirigakuri queira obter terra de nós, a dificuldade é a mais alta. Ainda precisamos ter cuidado, porque os inimigos sempre atacarão inesperadamente. O segundo Tsuchikage balançou a cabeça e ordenou que os ninjas da Anbu de Wagakuri investigassem rapidamente a inteligência ao longo da costa. Ele não queria que houvesse problemas em seu quintal quando a situação era favorável para eles. Infelizmente, as pessoas azaradas parecem sempre ficar mais azaradas. Antes mesmo que os homens fossem enviados, uma informação de emergência que lhe causou uma grande dor de cabeça veio da direção do País da Terra. O segundo Mizukage, Genjetsu Ozuki, liderou uma força que desembarcou. Aquele bigode é realmente um louco. Um lampejo de raiva brilhou nos olhos do segundo Tsuchikage. Ele estava extremamente irritado com o ataque furtivo do segundo Mizukage, pois isso arruinou seu plano de batalha que havia sido preparado com antecedência. Mas, o que era inesperado era que o segundo Mizukage, Genjetsu Ozuki, de Kirigakuri, não veio para buscar a guerra, mas sim enviou alguém com um pedido de aliança, esperando unir forças para lutar contra Konoha e obter a vitória nesta guerra. Como podemos acreditar neste tipo de coisa? O segundo Tsuchikage, Mu, não acreditou nem um pouco na promessa do Mizukage. No entanto, o enviado de Kirigakuri parecia saber da atitude de Mu, e eles enviaram uma notícia que forçou o segundo Tsuchikage a concordar em se encontrar. Porque esta notícia era um problema difícil de resolver para a alta gerência do mundo ninja. Esta é a notícia que investigamos de Tsunagakuri. Konoha tem usado uma grande figura com excelentes habilidades médicas para tratar os feridos graves nesta guerra. A taxa de recuperação desses feridos graves permaneceu alta, e muitos ninjas podem retornar ao campo de batalha após a recuperação. Se vocês ficarem aqui parados, mesmo que o exército ninja de Wagakuri seja numeroso o suficiente, é impossível continuar competindo com Konoha em termos de desgaste aqui. Com a ajuda daquela grande figura, a possibilidade de Wagakuri vencer será bastante reduzida. O segundo Tsuchikage, Mu, franziu a testa insatisfeito. Ele ainda precisava ser lembrado desta notícia por Kirigakuri. Ele já sabia da existência de Emiya Shigen, e até tinha tido contato com Shigen antes, pedindo-lhe para intervir para ajudar a tratar os aldeões queimados de Wagakuri. O que vocês querem dizer é,
O segundo Tsuchikage Mu hesitou e começou a pensar. Devemos unir forças para lutar contra Konoha. O enviado de Kirigakuri olhou para o segundo Tsuchikage e perguntou em voz alta, Lorde Tsuchikage, você realmente acha que Iwagakuri sozinha pode derrotar as forças unidas de Komogakuri e Konoha? Lorde Mu. O ninja de Iwagakuri enviou apressadamente um relatório, fornecendo uma informação em voz baixa. Os ninjas que infiltramos na direção do País do Fogo relataram que encontraram o Lorde Emiya Shigen e tiveram que escolher se retirar. Dizem que o Lorde Shigen está a caminho desta linha de frente. Geralmente, a infiltração na retaguarda de um país inimigo definitivamente tinha como objetivo causar estragos. No entanto, encontrar Emiya Shigen realmente não deixava escolha. Afinal, ser despachado para a difícil tarefa de infiltração na retaguarda era liderado pelo menos por um Jounin de elite da vila. E eles basicamente tinham visto Emiya Shigen durante o resgate do desastre. O mais importante é, os ninjas infiltrados de Iwagakuri também tinham uma razão para se retirar. A pessoa que o acompanha é Madara Uchiha. O ninja de Iwagakuri mencionou em voz baixa uma figura que fez o segundo Tsuchikage franzir a testa. O que ele veio fazer? O segundo Tsuchikage Mu teve que começar a pensar, porque este segundo Tsuchikage percebeu que a situação estava ficando cada vez mais caótica, e ele estava perdendo o controle, mas era absolutamente impossível para ele cessar o fogo neste momento. Mas, por que Madara Uchiha veio? Esse tipo de figura certamente não veio para fazer uma festa do chá no campo de batalha. Podemos aceitar a aliança com Kirigakuri. O segundo Tsuchikage Mu pensou por um momento, e de repente escolheu aceitar a proposta de Kirigakuri. Este estrategista foi ainda mais longe, mas o objetivo de nossa aliança contra Konoha é destruir Konoha, porque eles usaram um Kinjutsu, técnica proibida, maligno para profanar o santo da Era Antiga, Emiya Shigen. De qualquer forma, não podemos tolerar que alguém nesta era use Kinjutsu maligno para perturbar o descanso dos mortos. Digam ao segundo Mizukage que se ele também não quiser que seu cadáver seja usado após a morte, é melhor que essa aliança não tenha atritos. Parece que não será fácil erguer esta bandeira. Afinal, havia muitos Kinjutsu malignos entre os ninjas. Os ninjas das principais vilas ninja estavam se esforçando ao máximo para pesquisar ninjutsu poderosos para obter a vitória na batalha. No entanto, este tipo de coisa só pode ser feito, não dito. Algumas técnicas verdadeiramente malignas só podem ser usadas como um trunfo final, e mesmo Iwagakuri não permitiria que os ninjas da vila as usassem, preocupada que alguns ninjas pudessem seguir um caminho errado. Na verdade, esta bandeira parecia ser fácil de erguer novamente, porque a história de Shigen era profundamente enraizada no mundo ninja. Todo ninja cresceu ouvindo as histórias de Emiya Shigen. Mesmo no pior cenário, as intenções do segundo Tsuchikage Mu não eram simples. Como Kage de uma vila, ele não poderia realmente ser uma pessoa de bom coração. Esperamos que a alma do Lorde Emiya Shigen encontre a paz, e expor a maldade de Konoha para nos fazer parecer estar do lado da justiça. Seria melhor se o Lorde Emiya Shigen também parasse de ajudar qualquer um nesta guerra. Konoha perderá sua técnica ninja médica. Desta forma, podemos continuar o impasse aqui e ter uma vantagem maior na guerra no futuro. Shigen foi bondoso com Iwagakuri no passado, e até foi ele quem levou Onoki para pedir ajuda. Essa bondade não deve ser esquecida de forma alguma. Deste ponto de vista, se a guerra deles fosse pelo descanso da alma do Lorde Shigen, o Lorde Shigen não teria motivos para ajudar Konoha a tratar os feridos, certo? Talvez o relacionamento de Shigen com Konoha também tivesse problemas. Ele não acreditava que aquele ninja médico de bom coração gostaria de ajudar Konoha a participar da guerra, porque o outro lado já havia ajudado as pessoas de Iwagakuri de forma verdadeiramente altruísta, e nem se importava com a opinião dos dois pirralhos de Konoha. Por falar nisso, Onoki estava um pouco curioso. Ele se lembrou de quando conheceu Shigen. Foi realmente o Kinjutsu maligno de Konoha que perturbou o descanso dos mortos do Lorde Shigen? O Lorde Shigen nunca mencionou isso, mas a aura de morte em seu corpo não mente. O segundo Tsuchikage Mu sabia um pouco mais sobre a informação. Ele assentiu. No passado não sabíamos, mas agora parece que deve ser o Kinjutsu maligno do segundo Hokage, Tobirama Senju, de Konoha, porque ele usou um método de combate que combina mortos com papéis explosivos nesta guerra. Enfim, esta é a nossa chance de usá-lo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 63. A notícia se espalhou rapidamente pelo mundo ninja. Com o anúncio oficial da aliança entre Konoha e Komogakuri, a recém-formada coalizão entre Kirigakuri e Iwagakuri gerou ondas ainda maiores. Os ninjas de Konoha usaram técnicas proibidas para perturbar a paz dos mortos, forçando-os a lutar ao lado dos vivos. Este é um ato imperdoável de maldade. O segundo Hokage, Tobirama Senju, recorreu a todos os meios necessários para vencer esta guerra, chegando ao ponto de ressuscitar o lendário curandeiro Shigen e explorar suas habilidades em batalha. Essas alegações se espalham como fogo em palha seca. Mesmo Tsunagakuri, apesar da recente derrota, começou a se movimentar. Embora não tivessem quebrado o tratado com Konoha, eles enviaram tropas discretamente para a linha de frente do País da Grama, aguardando uma oportunidade para agir. Se Konoha perdesse, Suna rasgaria o tratado ali mesmo. Se Iwa e Keri caíssem, Suna marcharia para o norte e reivindicaria as terras de Iwagakuri. Caso ambos os lados ficassem gravemente enfraquecidos, então Suna comemoraria uma dupla vitória. A única boa notícia em tudo isso era que Komogakuri permanecia fiel à sua aliança com Konoha. Em respeito à ajuda prestada por Hashirama Senju no passado para subjugar a Oito Caudas, o segundo Raikage honrou o pacto. Acampamento Konoha. Tobirama Senju franziu a testa profundamente.
Com a união de Kirigakuri e Iwagakuri, a vantagem que Konoha vinha conquistando foi mais uma vez posta em impasse. Malditos bastardos! Um Danzou Shimura mais jovem cerrou os dentes em frustração. Ele entendia muito bem as táticas do inimigo. Eles usaram descaradamente as técnicas médicas do Lord Shigen no passado, mas agora estão nos acusando de perturbar seu descanso. Acalme-se. Tobirama lançou um olhar penetrante para Danzou com tom firme. Essa desculpa é irrelevante. Até que a vitória seja garantida, qualquer coisa pode ser usada como pretexto para a guerra. No passado, eles lutaram pelas terras férteis da região do fogo. Agora, eles estão apenas usando a moralidade para se justificarem. E essa falsa justificativa foi exatamente isso que tornou as coisas difíceis para Konoha. Contra Iwagakuri sozinha, Konoha já estava em desvantagem. Agora, com Kirigakuri envolvida, a situação piorava ainda mais. O clã Uzumaki de Uzushio só podia oferecer apoio defensivo. Não seria o suficiente para mudar o rumo da guerra. Tobirama conhecia a questão central. Essa foi a consequência de terem usado Shigen na guerra. Mais especificamente foi a reação negativa de Konoha ao monopolizar as habilidades de Shigen para seu próprio benefício. Em tempos de paz, Konoha era a força dominante. O legado de Hashirama manteve o mundo sob controle. Mesmo que Tobirama tivesse ressuscitado Shigen com o Edo Tensei, os 10 anos que Shigen passou viajando garantiram que todas as nações se beneficiassem de sua presença. Konoha apenas se apropriou da maior parte desse benefício, seus avanços médicos, seu conhecimento, seu poder. Mas não era exatamente assim que Konoha sempre funcionara? Quando Konoha foi fundada, garantiu os maiores recursos, enquanto as outras aldeias lutavam com terras menos férteis. Elas sempre nutriram ressentimento, mas a presença de Hashirama as manteve sob controle. Agora, Hashirama estava morto. Konoha ainda detinha a maior parte do território, e ainda conservava os benefícios exclusivos do gênio médico de Shigen. Essa reação negativa era inevitável. O início da Grande Guerra Ninja e as acusações contra Konoha tiveram a mesma origem, o ressentimento. O inimigo simplesmente encontrou uma desculpa fácil para atiçar as chamas. Tobirama acreditava que se Konoha conseguisse encerrar a guerra rapidamente, nada disso importaria. Mas agora a vitória estava fora de alcance. Sua única esperança era finalizar a aliança com Komogakuri. Ele suspirou, sabendo muito bem que estava contando com a boa vontade que seu irmão havia deixado. Primeiro, precisamos garantir a aliança com Akumo. A voz de Tobirama era firme, mas havia um cansaço subjacente. Lord Okage. Alguns ainda estavam hesitantes. A assinatura do tratado ocorreria em Komogakuri, o que significava que o próprio Tobirama teria que viajar até lá. Se fosse uma armadilha, seria desastroso. Embora a aliança fosse crucial, enviar o Okage para território inimigo. Tobirama, no entanto, estava decidido. No momento, garantir esse tratado era mais importante do que sua própria segurança. Se Konoha desistisse agora, como interpretaria isso como falta de sinceridade e poderia se retirar também? Isso seria uma catástrofe. Embora eu esteja ficando mais velho, ainda tenho coragem para correr riscos. Komogakuri já deixou suas intenções claras. Não podemos nos dar ao luxo de parecer fracos ou indecisos. Essa aliança é crucial. Tobirama tomou sua decisão final. Discutiremos o assunto com Shigen depois que eu retornar de Komo. Por enquanto, nossa prioridade é estabilizar nossa aliança. Acampamento Iwagakuri. O segundo Mizukage de Kirigakuri, Genjetsu Ozuki, havia chegado cedo. Ele era destemido, completamente indiferente ao risco de assassinato. Pensei que você fosse invadir Tsushino-kuni. O segundo Tsuchikage, Mu, balançou a cabeça enquanto apertava a mão de Genjetsu em cumprimento. Não confio no pessoal de Kirigakuri. Vocês não têm credibilidade nenhuma. Ahahaha. Genjetsu riu de coração, apertando a mão de Mu com firmeza. Pelo menos valorizamos a honestidade quando ela nos beneficia. Se você tivesse se recusado a se aliar a nós, eu teria enviado minhas tropas para invadir suas terras de qualquer maneira. Agora, posso vir correndo para o perigo para me encontrar com você para te tranquilizar, e até mesmo fazer com que as tropas ninja de nossa vila atravessem o mar para entrar no país por outros lugares. Um toque de desconfiança brilhou nos olhos do segundo Tsuchikage, Mu. Ele entendia o pensamento de Genjetsu Ozuki. O outro lado estava apenas preocupado em ser atacado por Iwagakuri ao atravessar o país da terra. Mesmo que Iwagakuri pudesse cumprir sua promessa, Okage de uma vila não faria propositalmente seus subordinados marcharem por um lugar perigoso. Havia tantos pequenos países no mundo ninja. Seria mais seguro para as tropas de Kirigakure passarem pelos pequenos países. Não se preocupe, cara das ataduras. Desta vez, viemos para a aliança com absoluta sinceridade. O segundo Mizukage, Genjetsu Ozuki, expressou honestamente sua verdadeira intenção, em comparação com os vales estreitos de Iwagakuri. Kirigakure anda prefere a riqueza do país do fogo. Isso é muito bom. O segundo Tsuchikage mal reconheceu a declaração do outro lado. Embora as palavras do outro lado contivessem evidências de difamação ao país da terra, o segundo Tsuchikage, Mu, não pretendia se preocupar com esse pequeno detalhe com o outro lado. Ai, eu não pretendia procurar por vocês. É uma pena que a defesa do país do redemoinho seja muito sólida. A mentalidade do segundo Mizukage, Genjetsu Ozuki, parecia ter relaxado um pouco, e ele disse sem se importar. Nós só podemos encontrar outro caminho e tentar encontrar uma solução por aqui. Na verdade, eu queria me aliar a Tsunagakuri, mas aquela vila foi derrotada muito rapidamente. Komogakure queria se aproximar de Konoha. Depois de considerar tudo, só pude escolher você, seu sujeito. Nós também não pretendíamos nos aliar a vocês. O segundo Tsuchikage também não ficaria para trás em suas palavras, mas enquanto trocavam farpas, eles também estavam trocando informações.
mas pode haver uma mudança inesperada no campo de batalha. Que mudança? O Lord Shigen está vindo para o campo de batalha. O segundo Tsuchikage conduziu o outro lado para a barraca do acampamento dizendo, e sua comitiva. Um chá quente. O segundo Mizukage Genjutsu Ozuki cumprimentou Onoki para lhe servir chá, parecendo não se importar com Emiya Shigen e sua comitiva. Tanto faz. Já sabíamos de sua existência há muito tempo. As habilidades médicas dele são realmente bastante poderosas. Este segundo Mizukage de Kirigakure realmente não se importava com a etiqueta diplomática. Ele pegou uma xícara de chá fumegante da mão de Onoki e a bebeu diretamente, sem se importar com o calor do chá, parecendo não sentir a temperatura. Onoki estava realmente olhando fixamente. Este Mizukage é realmente peculiar. Ele estava claramente falando sobre uma guerra de vida ou morte. Mas a mentalidade do segundo Mizukage estava relaxada como nunca antes. O segundo Mizukage, Genjutsu Ozuki, bebeu lentamente seu chá enquanto continuava a discutir os tópicos de Emiya Shigen e a guerra. A vitória ou derrota na guerra ainda deve ser decidida pela força. Nossa força combinada é o suficiente para esmagar Konoha. Nem o ninja médico, por mais poderoso que seja, pode. A comitiva do Lord Shigen é Madara Uchiha. O segundo Tsuchikage Mu interrompeu Genjutsu Ozuki casualmente, murmurando o nome que fez o segundo Mizukage estremecer. Pô! O segundo Mizukage Genjutsu Ozuki cuspiu o chá quente que estava em sua boca na hora e se virou para repreender Onoki, que havia servido o chá. Quente. Você, pirralho, está tentando me queimar até a morte? Não use meu discípulo como desculpa para encobrir sua gafe. O segundo Tsuchikage Mu repreendeu imediatamente dizendo em voz baixa, você, sujeito, usa vapor de alta temperatura para lutar. Como você pode achar o chá quente? Isso é problemático. O segundo Mizukage Genjutsu Ozuki largou a xícara de chá em sua mão. O chá quente em seu corpo lentamente se transformou em vapor, fazendo com que suas roupas secassem novamente. Se eles se juntarem ao lado de Konoha, a testa do segundo Mizukage Genjutsu Ozuki não pôde deixar de franzir. Ele parecia não gostar muito das notícias sobre Madara Uchiha. Nossas forças combinadas podem não estar em vantagem. Somos ninjas que viveram a era dos estados combatentes. Mesmo que possamos resolver o problema com números, não podemos arcar com perdas tão grandes. Depois de falar, o segundo Mizukage Genjutsu Ozuki se levantou, parecendo pronto para partir. Pensando bem, não parecemos ser adequados para uma aliança. Este sujeito, ele era tão desavergonhado. Você não vai voltar hoje. O segundo Tsuchikage Mu entendia muito bem o temperamento do outro lado. Ai, eu não esperava me jogar na armadilha. O segundo Mizukage Genjutsu Ozuki sentou-se novamente, um tanto desamparado, e continuou a mandar em Onoki. Esquece, pirralho, prepare alguns petiscos para mim. Onoki ficou ainda mais boquiaberto. Não, este é o Okage de uma vila legítimo? Porque ele se veste como um velho cavalheiro, mas sua personalidade parece ser um pouco indisciplinada. A notícia é certa? Depois que o segundo Mizukage Genjutsu Ozuki se sentou novamente, seu rosto de repente ficou solene. Se esta notícia for confirmada, teremos que nos preparar para a tática de lidar com Madara Uchiha com antecedência. Absolutamente certo. O segundo Tsuchikage Mu assentiu. Isso é muito bom, então. O canto da boca de Genjutsu Ozuki se curvou. Ele acariciou seu pequeno bigode em sua boca, revelando um sorriso confiante, junto com a humilhação do passado da era dos estados combatentes. Que tudo termine nesta guerra. Um lampejo de choque brilhou no rosto de Onoki. Este discípulo do Tsuchikage, um tanto baixo, olhou para o segundo Mizukage, Genjutsu Ozuki, com descrença. Ele nunca pensou que o outro lado ousaria desafiar Madara Uchiha. Como alguém que testemunhou o poder de Madara antes, Onoki ainda sentia medo de Madara. Ele treinava dia e noite apenas para não ser covarde quando encontrasse um inimigo como Madara novamente no futuro. Mas ele ainda estava um pouco apavorado em seu coração. Talvez, ele realmente subestimou este Mizukage. Este segundo Mizukage realmente tinha força para desafiar Madara. Não seja tão confiante. O segundo Tsuchikage Mu desmascarou a confiança de Genjutsu Ozuki, que era como um balão com uma única frase dizendo em voz baixa. É melhor primeiro confirmar a intenção do outro lado. Afinal, ele veio com o Lord Shigen. Eu não acho que aquele Lorde permitiria que ele causasse um grande massacre. Então, isso fica por sua conta. O segundo Mizukage Genjutsu Ozuki deixou o Tsuchikage agir de forma decisiva. Ele voltou a desfrutar do chá da tarde. O que eu posso fazer? De qualquer forma, minha força não é páreo para Madara. E meu cérebro não é melhor que o seu, cara das ataduras. Vamos tomar chá primeiro. O canto do olho de Onoki estremeceu. Originalmente, ele pensou que o outro lado era realmente um corajoso. Agora, este Mizukage claramente era uma pessoa que estava se entregando à preguiça. Pirralho, sirva o chá, sirva o chá. O segundo Mizukage Genjutsu Ozuki agiu como um tirano no acampamento de Vagakure, gritando alto para intimidar o discípulo do Tsuchikage, parecendo completamente desenfreado. Onoki realmente queria esmagar o bule na cabeça dele, mas, embora ele quisesse, o acampamento de Vagakure estava inesperadamente harmonioso. O segundo Tsuchikage Mu e o segundo Mizukage Genjutsu Ozuki eram velhos rivais há muitos anos. Eles conheciam os pensamentos um do outro sob este estado. Pelo menos neste momento, a aliança entre os dois lados estava formalmente estabelecida, restando apenas esperar a chegada do grande exército de Kirigakure. No entanto, o grande exército de Kirigakure ainda não havia chegado. Quem realmente chegou ao acampamento de Vagakure foram as pessoas que eles não queriam ver. Emiya Shigen, Madara Uchiha,
Ao longo do caminho para a linha de frente, Madara e Shigen receberam muitas notícias, como a aliança entre Iwagakure e Kiriguri, o fato de que os ninjas de Sunagakure também estavam se aproximando da linha de frente do País da Grama, e a aliança entre Komogakure e Konya estava em curso. Claramente, este lugar já era o ponto de encontro das 5 grandes nações. Claro, eles também ficaram sabendo do slogan de guerra de Iwagakure Kirigakure. Como os ninjas remanescentes da Era dos Estados Combatentes poderiam se importar com Kinjutsu, eles estão apenas tentando usar o Lord Shigen. Madara via claramente os ninjas de sua própria época. Ele sabia a essência daqueles ninjas. Estas vilas ninjazão apenas por interesse. Dizer essas palavras grandiosas agora também é para fazer com que o Lord Shigen fique insatisfeito e deixe o lado de Konoha, impedindo que aquele vilão desprezível Tobirama use as habilidades médicas do Lord Shigen. Isso seria uma surpresa agradável para todos. Este mundo ninja já está além da salvação. Enquanto Madara dizia isso, ele acariciou sua órbita ocular. Apenas nosso plano pode realmente salvar este mundo. As 5 grandes vilas ninja do mundo ninja tinham seus próprios pensamentos. Havia dezenas de milhares de ninjas nas vilas ninja. A mente de cada um era diferente. Apenas aquele método que poderia mudar o céu e a terra poderia realmente alcançar a paz eterna. País da Grama. Em uma colina, Madara e Shigen chegaram aqui. Enquanto observavam o acampamento de Iwagakure não muito longe, Madara zombou dos pequenos truques do outro lado. Ele até sabia das ações de suas vilas ninja. Agora, os exércitos das 5 grandes vilas ninja estão reunidos aqui. Um pequeno conflito pode levar à expansão da guerra. Aliança e traição podem acontecer a qualquer momento. Eu pensei que quando chegássemos, esta guerra estaria quase no fim. Agora parece que é mais problemático do que eu imaginava. Este fogo da guerra está ficando cada vez mais forte. Aquele vilão traiçoeiro Tobirama sempre gosta de usar métodos desprezíveis. Desta vez, a Konoha que a Shirama queria proteger pode ser reduzida a cinzas nesta guerra. Mas, não é um grande problema, afinal. Mera areia não pode competir comigo. Na opinião de Madara, o único que poderia ser chamado de oponente, a Shirama, estava morto. O resto desses sujeitos não passava de um bando de perus. A mentalidade de Madara era extremamente arrogante. Em comparação com o respeito igualitário de Shigen por todos, que significava levar todos em consideração, o respeito igualitário de Madara significava não levar ninguém no mundo ninja em consideração. Deixe-me ir pessoalmente. Shigen balançou a cabeça. Ele não pretendia deixar Madara participar desta batalha. Se você for, muitas pessoas podem morrer, certo? Esta não era a confiança de Shigen. Se fosse antes de ele chegar, talvez Shigen realmente não tivesse essa confiança, porque seu total de saída de chakra era muito pequeno, e a luta poderia ser bastante difícil. No entanto, no caminho para cá, Shigen aproveitou a oportunidade para examinar o corpo de Madara e observar o tempo de despertar do Rinnegan, e assim obteve células de Hashirama. Missão Rank S. Obter as células de Hashirama Senju, o total de chakra aumenta, o poder da liberação de madeira aumenta, atualmente limitado pelo Edo Tensei. Claro, além disso, isso não era importante. O que era realmente importante era que o corpo do Edo Tensei podia ser fortalecido através das células de Hashirama, e seu total de saída de chakra já havia sido elevado a Rank S ou superior. Energia de chakra, S, aproximadamente 10 Katon. Se somado ao chakra limitado do corpo do Edo Tensei e a liberação de técnicas sem a necessidade de selos manuais, isso também deveria fazer com que o outro lado estivesse disposto a ouvi-lo. Madara Uchiha e Miya Shigen. O segundo Tsuchikage estava sentado na barraca, ainda pensando no problema de Shigen, esperando calmamente que os ninjas que ele havia enviado trouxessem informações sobre Shigen e Madara. Aquela grande figura não é um problema. O segundo Mizukage estava sentado ao seu lado, dando seu julgamento. Embora ele seja uma boa pessoa, não há moralidade na guerra. Contanto que Madara não haja, não deve ser um grande problema. De qualquer forma, não temos ressentimentos com Madara. Lord Tsuchikage, Lord Mizukage, alguém veio nos visitar. O ninja de Iwagakure entrou na barraca, falando sobre a pessoa que eles estavam mencionando. É o Lord Shigen. Ele veio sozinho. Ele finalmente veio. O segundo Tsuchikage estava secretamente aliviado. Ele estava preocupado em não saber o que o outro lado queria fazer. Agora que Shigen estava disposto a visitar, ele poderia tentar sondar a intenção do outro lado. Ele provavelmente espera que cheguemos a um acordo de paz com Konoha. Ono que coçou a cabeça, sentindo-se um pouco envergonhado. Não podemos realmente recusar o pedido do Lord Shigen, Lord Mu. Ei, pirralho. Você realmente não entende de política. O segundo Mizukage, Genjetsu Ozuki, bateu na cabeça de Onoki. Não intimide meu discípulo. O segundo Tsuchikage Mu repreendeu friamente. Embora a ideia de Onoki seja realmente muito ingênua, o segundo Tsuchikage Mu suspirou, sua testa franzindo cada vez mais. Se ele veio para negociar um acordo de paz, o pensamento do Lord Shigen é um pouco ingênuo demais. Esta não é mais a era pacífica dos tempos antigos. De fato, esta ideia era muito ingênua. Embora a reputação de Shigen fosse alta, o País da Grama havia reunido as tropas das 5 grandes vilas ninja. Como poderia a luta parar por causa de uma única frase neste momento tenso de impasse, sem obter benefícios suficientes? Como alguém poderia desistir facilmente? Vamos sair e recebê-lo. Afinal, o outro lado tem uma dívida de gratidão com Iwagakure. O segundo Tsuchikage, Mu, não queria que seu discípulo se tornasse desprovido de sentimentos humanos. Ele se levantou proativamente e colocou seu chapéu de Tsuchikage. Se ele espera que retiremos as tropas, devemos recusar? O rosto de Onoki ficou um pouco constrangido. Claro que não podemos recusar diretamente. O segundo Tsuchikage estava exasperado com a cabeça de seu discípulo, teimosa como uma pedra, e o repreendeu com raiva. Mas também não podemos concordar. Como futuro Tsuchikage Deiva, você precisa aprender a pensar sobre o problema com outras mentalidades.
Que idiota! Ó segundo Mizukage Genjutsu Ozuki não pôde evitar rir. Calha a boca. O segundo Tsuchikage Mu lançou um olhar frio para o segundo Mizukage, Genjutsu Ozuki, antes de reeducar seu discípulo. Mesmo que eu possa concordar, as outras pessoas no país da Terra não concordarão. Não podemos gastar tantos fundos militares e recuar sem ganhar nada. Apenas adie um pouco. Mesmo que vocês concordem. O segundo Mizukage Genjutsu Ozuki sorriu e deu um conselho ao Onoki, o discípulo do Tsuchikage, casualmente, eu, seu aliado, também não posso concordar. Se a outra parte insistir em uma resposta. Então, só podemos fazer com que o outro lado forneça uma explicação para a retirada das tropas. Por exemplo, força. O segundo Tsuchikage Mu agarrou seu chapéu dizendo em voz baixa. Precisamos fazer com que este santo da Era Antiga saiba que esta era há muito tempo deixou de ser o paraíso da Era Antiga, mas sim um novo mundo onde o destino deve ser decidido apenas pela força. Capítulo 64. Dentro do acampamento de Wagakure, Shigen recebeu o mais alto nível de hospitalidade. O próprio convidado que o acompanhava era ninguém menos que o segundo Mizukage de Kerigakure. No entanto, tanto o segundo Tsuchikage Mu quanto o segundo Mizukage Genjutsu Ozuki deixaram bem claro que estavam dispostos a atender qualquer um dos pedidos de Shigen, exceto o de por fim a guerra. Também buscamos justiça para Lord Shigen, disse Genjutsu com um sorriso amplo, quase afável. Que o segundo Hokage profane as almas dos mortos, especialmente de alguém tão grandioso quanto você, um curandeiro de virtude incomparável. É algo que nosso senso de justiça simplesmente não pode tolerar. Que palavras hipócritas. De pé ali perto, o jovem Onoki quase ficou boquiaberto com a audácia descarada do Mizukage. Como ele podia dizer algo tão arrogante com tanta facilidade justamente para a pessoa que eles supostamente estavam vingando? Vou persuadir Tobirama a parar de usar essa técnica proibida. Shigen franziu a testa com um tom incerto. Para mim, se minha alma foi profanada ou não, é irrelevante. O que importa é acabar com esta guerra, garantindo que nenhuma outra vida inocente seja perdida desnecessariamente. Então foi mesmo obra daquele Hokage ardiloso? Genjutsu imediatamente se apegou a essa revelação, como se tivesse descoberto uma fraqueza. Que coisa absolutamente desprezível. Shigen lançou-lhe um olhar estranho. Por que ele tem a voz exatamente igual à de Madara? Lord Shigen interrompeu Mu com uma expressão calculada, compreendemos suas nobres intenções. Contudo, esta guerra já está em curso. As linhas de suprimento de Wagakure estão ativas e as forças de Kirigakure estão chegando constantemente do exterior. Mesmo que desejássemos recuar, não poderíamos simplesmente parar tudo agora. Mu falou como se não tivesse controle sobre a situação, apesar de ter sido ele próprio quem iniciou a guerra. O governo de Tsushino Koni é complexo, continuou ele, fingindo relutância. Compartilho o poder com o senhor feudal, e esta guerra foi decidida em conjunto. Não posso simplesmente encerrá-la sozinho. E Mizuno Koni é ainda mais complicado, acrescentou Genjutsu, acariciando o bigode. Se recuarmos agora, certos clãs podem nos ver como fracos e tentar um golpe de estado. Onoki sentiu uma pontada de vergonha ao ouvi-los. Ao mesmo tempo, ele se certificava de tomar notas mentais. Embora não soubesse muito sobre a política interna de Kerigakure, ele estava bem ciente da de Wagakure e Mu tinha, sem dúvida, autoridade para pôr fim à guerra. Sua influência dentro da vila e do país era mais do que suficiente para suprimir qualquer dissidência. O professor dele estava mentindo descaradamente. Mais surpreendente ainda, Mu estava realmente se esforçando para ser educado. Normalmente, ele era direto e desdenhoso, mas ali estava ele, tecendo palavras com diplomacia cuidadosa. Não há mesmo nenhuma maneira? A testa de Shigen permanecia franzida, o rosto marcado pela frustração. Você insiste em derramar sangue para pôr fim a este conflito? A menos que o primeiro Hokage retorne dos mortos, respondeu Mu imediatamente, lançando uma condição impossível. Somente alguém tão forte quanto a Shirama, que também deseja a paz, poderia inspirar o respeito absoluto necessário para encerrar esta guerra pacificamente. Mas a Shirama está morto. Shigen suspirou com um tom de voz carregado de impotência. Minha força não se compara dele, e não sou habilidoso em combate. Mas se derrotar todos vocês for o que for preciso para acabar com esta guerra, então eu farei. Os olhos de Mu se arregalaram ligeiramente. Até Genjutsu pareceu surpreso. Todos conheciam a incomparável habilidade médica de Shigen, mas como ele havia dedicado tanto tempo à medicina, a maioria presumia que suas habilidades de combate eram, na melhor das hipóteses, secundárias. Além disso, ele raramente brigava. Era difícil avaliar sua verdadeira força. Lord Shigen, disse Mu cuidadosamente como se confirmasse o que acabará de ouvir. Está dizendo que pretende terminar esta guerra nos derrotando. Sozinho? Sim. Se eu agir, disse Shigen, deve haver o mínimo de baixas possível. Isso lhe daria uma justificativa para se retirar sem perder a face. Não queremos lhe fazer mal, disse Mu instintivamente, com um raro lampejo de hesitação na voz. E Wagakure lhe deve muito, Lord Shigen. Eu deveria estar honrando seu pedido de paz, não. Mu, normalmente um homem de poucas palavras, se viu divagando. Ele até lançou um olhar para Onoki, instruindo silenciosamente a prestar atenção. Foi assim que você usou as palavras para se esquivar da responsabilidade. Mas Genjutsu, sempre impaciente, decidiu acabar logo com o absurdo. Que tal isso? Se Lord Shigen realmente não pode ser ferido. Genjutsu sorriu, acariciando o bigode novamente. Então vamos resolver isso direito. Mu e eu lutaremos juntos. Se perdermos, acabaremos com a guerra. Afinal, se ambos os Kage forem derrotados, quem mais poderá enfrentá-lo? Você é inacreditável, murmurou Mu, lançando-lhe um olhar fulminante. Então, em voz mais baixa, acrescentou. Você realmente acha que eu perderia? Claro.
Genjutsu sussurrou de volta. Ele é da Era Antiga. Mesmo sendo um médico, suas habilidades de combate podem ser bizarras. Não quero que esta guerra termine tão cedo, então não vamos correr riscos. Absolutamente nenhuma derrota. Se ambos os Kage perderem, será muito constrangedor. De fato, a expressão de Mu escureceu. Só não me atrase. Shijin ficou em silêncio. Esses dois, eles foram incrivelmente descarados. Enquanto Mu e Genjutsu se preparavam, Shijin verificou sua lista de missões. O sistema havia gerado não uma, mas 3 missões. Missão de Rank S. Derrote o segundo Tsuchikage Mu. Missão de Rank S. Derrote o segundo Mizukage Genjutsu Ozuki. Missão de Rank SSS. Acabar com a primeira grande guerra ninja. Derrote os iniciadores da guerra, Mu, Genjutsu e o segundo Kazekage Shamon, e convença-os a se retirarem do conflito. É assim que é. O sistema atribuiu missões com base em resultados alcançáveis. Se acreditava que ele poderia derrotar 3 Kage, isso significava que o considerava capaz de pôr fim à guerra. Por ora, ele escolheu a missão de derrotar Mu. Era a escolha mais lógica. A derrota de Mu provavelmente o recompensaria com a liberação de poeira, uma poderosa técnica Kekei Touta que ele ainda não havia adquirido. Mas antes que pudessem começar, Shijin fez uma última proposta. Deveríamos convidar também o segundo Kazekage? Perguntou ele. Isso poderia resolver tudo de uma vez. Mu e Genjutsu ficaram chocados. Isso era necessário? Na verdade, talvez fosse mesmo, porque Tsunagakure também vinha agindo de forma suspeita. Não, esse não era o problema. Será que esse antigo ninja médico realmente acreditava que poderia lidar com os 3 ao mesmo tempo? Ou seria essa maneira que ele encontrou para garantir que a guerra terminasse de vez? Afinal, tanto o segundo Hokage quanto o segundo Raikage desejavam o fim da guerra. Eles estavam se preparando para uma aliança formal. Os únicos determinados a continuar lutando eram Mu, Genjutsu e Shamon. Então, quando o convite foi enviado, Shamon concordou imediatamente. Senhor Shamon, Tinho, uma Kunoichi de Suna hesitou. As histórias do Lord Shijin foram transmitidas por gerações no País do Vento. O Lord Shijin ajudou nossos ancestrais a se livrarem de doenças e venenos. Até hoje, aqueles que vivem no País do Deserto ainda estão usando o antídoto que o Lord Shijin deixou para o envenenamento por escorpião do deserto. Se eles souberem que o Lord Shamon está participando desta aposta contra o Lord Shijin, a guerra deve continuar. O segundo Kazekage, Shamon, não se importava com sua reputação. Sua personalidade era muito fria e distinta. Ele não queria ver seus subordinados questionando suas ordens. Se Vagakure e Kirigakure pararem, Tsunagakure não terá mais chance de obter os benefícios desta guerra. Contanto que esta aposta seja bem sucedida. Podemos até formar uma aliança com Iwagakure e Kirigakure, rasgar o humilhante tratado anterior e unir forças para atacar Konoha. O segundo Kazekage sabia que se Iwagakure e Kirigakure se retirassem da guerra, Tsunagakure não poderia continuar se aproveitando da situação. Ele também esperava que o lado dos Kages vencesse esta aposta que poderia determinar o fim da grande guerra ninja. Não importa se perdermos ou ganharmos. Se ganharmos, então lutaremos contra o traiçoeiro segundo Hokage, Tobirama Senju de Konoha, pela libertação da alma do Lord Shijin. Se perdermos a aposta. A voz do segundo Kazekage, Shamon, de repente se acalmou. Sua mentalidade parecia ter se tornado pacífica, afinal, foi aquele Lorde que quis encerrar a guerra. Nós obedecemos à vontade daquele Lorde. O País do Vento não terá mais nenhuma objeção à vila, e até mesmo os erros de derrota anteriores não serão mais perseguidos. Para ser honesto, o olhar do segundo Kazekage, Shamon, pousou em seu chapéu de Kazekage. Nesta era, as guerras entre vilas ninja resultam em milhares de vítimas. Apenas o Lord Shijin da Era Antiga tem prestígio para tentar encerrar a guerra desta forma pacífica. Não importa se perdermos ou ganharmos, a vila e o país não terão objeções por causa disso. Talvez Kirigakure e Iwagakure sejam iguais. O vento estava um pouco barulhento, mas havia um cheiro de sangue no vento no País da Grama. Este pequeno país era um campo de batalha. Durante este período, os ninjas das principais vilas ninja estavam constantemente se sondando e se assassinando, então um pouco de cheiro de sangue não era estranho. Quando o segundo Kazekage, Shamon, chegou, os rostos do segundo Tsuchikage, Mu, e do segundo Mizukage, Genjutsu Ozuki, também ficaram um pouco alegres, pois sabiam que haviam recebido um aliado. Embora a forma com Shijin escolheu para encerrar a grande guerra ninja fosse um pouco arriscada, se Shijin perdesse, o segundo Kazekage, Shamon, definitivamente se juntaria à sua aliança de guerra. Esta guerra aumentaria imediatamente de escala, com a aliança de guerra de Iwagakure, Kirigakure e Tsunagakure enfrentando a aliança de paz de Konoha e Komogakure. Esta aposta atraiu imediatamente uma multidão de ninjas para assistir. Além dos ninjas de Tsunagakure, dos ninjas de Iwagakure e da guarda do Mizukage de Kirigakure, até mesmo Konoha e Komogakure, do outro lado, enviaram ninjas. Komogakure está pronta para a cerimônia de aliança. O guarda do Raikage de Komogakure estava ao lado dos ninjas de Konoha. Este guarda do Raikage não tinha nome, pois ele sucederia ao futuro terceiro Raikage e herdaria o nome dos Raikages anteriores. Devido à sua força extremamente poderosa, ele chegou a ser considerado como alguém que já havia superado o segundo Raikage e foi enviado para a linha de frente da guerra. Este futuro Raikage observou o grupo de pessoas no campo, dizendo em voz baixa, se esta aposta falhar, teremos que começar a operar em conjunto. O Lord Hokage já partiu para a cerimônia de aliança. O ninja de Konoha, Sarutobi Sasuke, não pôde deixar de suspirar em seu coração. Se a paz puder ser alcançada desta forma, seria ótimo. Quem vocês acham que vai vencer? Deve ser o Lord Shijin. Sarutobi Sasuke estava bastante confiante em Shijin, pois ele havia testemunhado pessoalmente Miya Shijin acalmando a Kyuubi em fúria com facilidade. Embora, houve também um elemento de astúcia. Mas,
O poder de combate de Shigen certamente não era fraco. Devido aos seus anos e anos caminhando no caminho de curar doenças e salvar pessoas, seu poder sempre era subconscientemente negligenciado, ou parecia que a força, fosse forte ou fraca, não era importante para ele. Mas, se aqueles Kages perderem, o futuro terceiro Raikage não acreditava muito na credibilidade do outro lado. Eles realmente podem cumprir o acordo? Afinal, o povo de Wagakure sempre foi astuto e traiçoeiro com a reputação de ser honesto. Eles se atreveriam a desobedecer o acordo do Lord Shigen? Um fervoroso espírito de luta surgiu no rosto de Sarutobi Sasuke. Se eles realmente se atreverem a fazer isso, então os ninjas de Konoha lutarão até a morte para proteger a reputação do Lord Shigen. A reputação do Lord Shigen não pode ser pisoteada por ninguém. O futuro terceiro Raikage realmente não tinha o que dizer. Afinal, a profanação da alma do Lord Shigen por Konoha era realmente um pouco desfavorável moralmente. Mas ele também tinha visto Shigen antes e sabia que o outro lado não se importava com esses pequenos detalhes. No entanto, esses assuntos inevitavelmente seriam usados como armas para atacá-los. Mas, eles logo não teriam que se preocupar com esta aposta, porque a pessoa que realmente presidiria esta aposta finalmente apareceu. Esta era uma pessoa que ninguém esperava, e também uma pessoa que todos podiam adivinhar, pois o outro lado havia chegado ao país da grama acompanhando Shigen. Bum! Uma figura arrogante vestindo uma armadura vermelha pousou no centro do campo. Esta figura havia deixado feridas e um medo indelével para sempre nos corações das pessoas em inúmeras ocasiões em várias partes do mundo ninja. Madara Uchiha. Ou talvez apenas Madara pudesse garantir a execução pacífica do acordo. Embora Madara tivesse sido convidado por Shigen para presidir esta aposta, ele esperava muito poder desafiar as 3 vilas ninja sozinho. Não importava quantas pessoas o outro lado trouxesse. Mas tanto Shigen quanto os Kages das 3 vilas acharam que a aposta entre eles para decidir o resultado da guerra era muito apropriada. O segundo Tsuchikage, Mu, e o segundo Mizukage, Genjutsu Ozuki, até acharam a proposta de Madara um pouco assustadora demais. Em comparação com o perigo de Madara, Shigen da Era Antiga parecia tão fraco e fácil de intimidar. Vocês têm sorte, por poderem fazer com que o Lord Shigen encerre a guerra dessa forma. Madara olhou para o segundo Tsuchikage, o segundo Mizukage e o segundo Kazekage com desdém. Um sorriso frio surgiu no canto de sua boca. Além de Hashirama, que está morto, a única outra pessoa neste mundo que pode me derrotar é o Lord Shigen. O coração do segundo Tsuchikage afundou. Os rostos tanto do segundo Mizukage, Genjutsu Ozuki, quanto do segundo Kazekage, Shamon, não puderam deixar de mudar, pois eles não sabiam absolutamente nada sobre esta informação. Embora Shigen e Madara tivessem entrado em conflito quando Shigen foi revivido pelo Edo Tensei em Konoha, fazendo com que a imagem de Madara fugindo de Konoha não fosse muito boa, a identidade de Shigen ainda era um segredo absoluto naquela época. Não é bom. Eles não teriam. Escolheram alguém mais problemático do que Madara Uchiha? Não é assim. Shigen interveio ativamente para interromper seus devaneios, explicando: naquela época, você estava apenas muito fraco. Seu poder estava originalmente acima do meu. Madara sorriu, satisfeito. Seu olhar permaneceu arrogante enquanto olhava para o segundo Tsuchikage e os outros, mas ele elogiou Shigen com sinceridade. Embora eu queira aceitar o elogio do Lord Shigen sem hesitar, ainda não tenho confiança suficiente para lutar contra o Lord Shigen. Eu não sou tão confiante quanto estes 3. Sim, Madara realmente não tinha confiança. Embora o corpo do Edo Tensei de Shigen estivesse longe de atingir o poder de seu auge, toda vez que Madara se lembrava da enorme alma que residia naquele corpo do Edo Tensei, ele ainda não tinha confiança para lutar contra Shigen. Mas eles não precisavam lutar. A vontade de luta de Shigen era muito baixa, e a maneira de agir e falar de Shigen fazia com que Madara perdesse a vontade de lutar. Mesmo que vencesse, ele não ficaria feliz. Desafiar um ninja médico, especialmente um ninja médico que tinha apenas um pouco de poder residual. Se essa notícia se espalhasse, isso não seria muito vergonhoso? Especialmente quando havia pessoas que se uniam para desafiar tal ninja médico. Esta aposta é por uma paz ninja ilusória. Madara não tinha bons sentimentos pelos Kages das 3 vilas, e sua primeira frase fez as testas deles pulsarem. Ele continuou a falar sem se dar conta de nada. Se o Lord Shigen puder derrotar os Kages das 3 vilas e Wagakure, Kirigakure e Sunagakure se retirarão da guerra. Se o compromisso for violado, isso será um desafio à minha reputação. Em nome do Tsuchikage, Wagakure não violará seu compromisso. O segundo Tsuchikage, Mu, concordou imediatamente. Embora este segundo Tsuchikage não se importasse em mentir e enganar, ele não podia desobedecer o acordo com o Lord Emiya, especialmente com aquele deus da matança. Madara, supervisionando aqui, em nome do Mizukage, Kirigakure não violará seu compromisso. O segundo Mizukage, Genjutsu Ozuki, levantou o dedo, mudando sua atitude indisciplinada usual. Em nome do Kazekage, Sunagakure não violará seu compromisso. O segundo Kazekage, Shamon, levantou o dedo. Sua voz estava extraordinariamente séria. Em nome de Shigen, Shigen levantou o dedo, observando calmamente seus 3 oponentes. Da mesma forma, Madara olhou para os 3 Kages no campo. Sua voz estava um pouco fria. Se o Lord Shigen for derrotado nesta batalha, ele não interferirá mais nesta guerra, nem se juntará a nenhum lado na guerra. No entanto,
O Lord Shigen montará um acampamento médico fora do campo de batalha para prestar assistência médica a todos os feridos graves nesta guerra que não puderem mais participar da luta. Todos os ninjas presentes ficaram surpresos. Neste momento, o número de ninjas reunidos no País da Grama atingiu mais de 10.000. Os ninjas das 5 grandes vilas ninja haviam chegado. Quando Iwagakure anunciou que Shigen havia sido revivido pelo Edo Tensei usado, eles só sabiam que Shigen, o ninja da Era Antiga, havia ressuscitado, como se fosse alguém de uma história para dormir. Neste momento, todos ouviram as palavras de Madara Uchiha. Um grupo de ninjas não pôde deixar de comentar, pois este tipo de coisa era realmente ingrato. E eles realmente não conseguiam imaginar como uma pessoa poderia querer fazer esse tipo de coisa de salvar pessoas o tempo todo. Um grupo de ninjas médicos tinha uma atitude muito clara em relação a Shigen. Eles sabiam que Shigen era melhor do que qualquer outra pessoa, os vestígios que ainda circulavam pelo mundo após 1000 anos, e as técnicas ninja médica que ainda estavam sendo usados até hoje. Por quê? Ele é um ninja médico. Suportando a dor que as pessoas não podem suportar, e resgatando as pessoas que não podem se livrar da dor, está à vontade do ninja médico. Este é o caminho ninja do ninja médico. Este homem, seu legado ainda protege o mundo com delicadeza. Remanescente de uma era antiga, sua luz atravessou a imensidão do tempo, continuando a brilhar sobre as pessoas, oferecendo-lhes calor no frio e impiedoso mundo Shinobi. Se uma doença rara surgisse em alguma terra distante, bastava indagar sobre as histórias de Shigen transmitidas naquela região. Ouvindo com atenção, muitas vezes era possível descobrir uma cura oculta em seus ensinamentos antigos. Mesmo agora, este homem ainda luta pela paz. Mesmo que perdesse esse duelo, não guardaria ressentimento. Em vez disso, continuaria tratando os feridos nesta guerra. Um sentimento de vergonha tomou conta do segundo Tsuchikage Mu. É uma vergonha. O segundo Kazekage Shamon se viu incapaz de levantar a cabeça. Minha consciência está começando a pesar. O segundo Mizukage Genjetsu Ozuki colocou a mão sobre o coração, fingindo uma dor melodramática antes de seu rosto se tornar solene. Se Lord Shigen perder este duelo e estabelecer um acampamento médico no campo de batalha, em nome do Mizukage, nenhum ninja de Kirigakure atacará o acampamento do Lord Shigen, nem nossos esforços de guerra o alcançarão. Este foi um juramento do próprio segundo Mizukage. As batalhas frequentemente ocorrem em vastas regiões, e os esforços de guerra incluem coleta de informações, assassinatos, sabotagem e envenenamento. Nada é proibido. Ao fazer essa promessa, o Mizukage estava essencialmente declarando que se algum shinobi se encontrasse em perigo, poderia buscar refúgio no acampamento de Shigen, e Kirigakure abandonaria sua perseguição em seus portões. Em nome do Kazekage, nenhum shinobi de Tsunagakure atacará o acampamento do Lord Shigen, nem nossos esforços de guerra o alcançarão. Em nome do Tsuchikage, nenhum shinobi de Iwagakure atacará o acampamento do Lord Shigen, nem nossos esforços de guerra o alcançarão. Mu e Shamon não hesitaram. Seus olhares se tornaram firmes, repletos de respeito inabalável. Sinceramente, se não fosse pelo futuro de suas aldeias, eles poderiam ter abandonado o duelo por completo e respeitado o desejo de Shigen de pôr fim à guerra. Mas como Kage, eles não podiam abandonar seu dever de proteger seu povo. Ser Kage significava carregar o fardo de toda a responsabilidade. E nesse exato momento, uma voz ecoou da plateia. Em nome do futuro terceiro Raikage, o jovem shinobi, envolto em relâmpagos crepitantes, ergueu a voz para que todos o ouvissem. Nenhum shinobi de Komogakure atacará o acampamento do Lord Shigen, nem nossos esforços de guerra o alcançarão. Os shinobi reunidos ficaram estupefatos. Se todos esses juramentos fossem cumpridos, isso significaria que nenhuma batalha ou operação secreta jamais chegaria ao acampamento de Shigen. Um verdadeiro refúgio seguro existiria no campo de batalha. Não exatamente. Uma aldeia ainda não havia prestado juramento. E aquela aldeia era a que vinha explorando Shigen para obter vantagem nesta guerra. Todos os shinobi presentes se voltaram instintivamente para as bandanas de Konoha, com olhares penetrantes, fazendo com que os ninjas de Konoha desviassem o olhar, desconfortáveis. Sarutobi Sasuke baixou a cabeça, envergonhado. Um profundo silêncio se abateu sobre o shinobi de Konoha. Eles se arrependeram de ter vindo para cá. Antes de partir, o segundo Hokage, Tobirama Senju, deu-lhes apenas uma diretiva: manter o acampamento. Ele retornaria após a cerimônia de aliança. Ninguém esperava por isso. Tobirama não havia deixado um sucessor claro no comando, nenhum futuro Hokage para se apresentar e salvar as aparências. Por quê? Quem dentre eles ousou falar em nome do futuro Hokage? E o mais importante, Sasuke conhecia Tobirama muito bem. O segundo Hokage faria qualquer coisa por Konoha, mesmo que isso significasse explorar Shigen. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.